suplementos prometem mundos e fundos, né? Músculos, resultados rápidos. Mas será que eles entregam mesmo? Nesta análise, a gente vai fazer o seguinte: vamos ignorar completamente o marketing e ir direto para o que a ciência diz. Usando as evidências mais rigorosas que existem, vamos descobrir o que de fato funciona para construir massa muscular e o que, bom, é só dinheiro jogado fora. E essa é a grande questão, não é mesmo? Porque com tanta coisa no mercado, é muito fácil gastar uma fortuna. A nossa proposta aqui é justamente essa: analisar o custo-benefício de verdade, com base em dados científicos, para a gente descobrir onde realmente vale a pena investir e o que talvez seja melhor deixar na prateleira. Mas para a gente entender o que funciona, primeiro a gente precisa saber como se mede o resultado, certo? Muitos métodos antigos, tipo o DEXA, medem a massa magra. Só que isso inclui água, glicogênio, é meio que uma estimativa. A fonte que a gente usa para esta análise, por outro lado, foca em estudos que usam ultrassom e ressonância magnética. E a diferença, gente, é brutal. Esses métodos medem a espessura da fibra muscular diretamente. É a diferença entre um palpite e ver o crescimento real acontecendo. Vamos começar então com o suplemento mais famoso do mundo, a proteína. Todo mundo acredita naquela ideia de que quanto mais, melhor. Mas os dados que usam essa medição direta que a gente acabou de ver contam uma história um pouquinho diferente. E olha, bem mais econômica. Guardem bem este número: 1,6. Segundo a revisão científica, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, esse é o ponto máximo. É o ideal para otimizar o ganho de massa muscular para a maioria das pessoas que treina pesado. A ciência chama isso de ponto de saturação. E é aqui que a questão do custo-benefício pega fogo. A ciência mostra, preto no branco, que consumir mais do que 2,2 gramas por quilo não traz nenhum benefício a mais para a hipertrofia. Nenhum. O corpo simplesmente não consegue usar esse excesso para construir mais músculo. Na prática, toda a proteína extra que foi consumida e paga não vira músculo. Essa analogia aqui é perfeita, né? Pensa que o músculo é um copo e a proteína é a água. Você enche ele até a boca, que é o ponto de 1,6 grama por quilo. Se você continuar jogando água, o copo não vai ficar maior. O excesso só transborda, vai embora, e o dinheiro que você investiu vai junto. Certo, então já entendemos que ser inteligente com a proteína é melhor do que exagerar. Agora, vamos falar do que os estudos de imagem direta, aqueles mais precisos, apontam como verdadeiro, digamos, amplificador de resultados. E essa substância é a creatina monoidratada. Ela é, sem dúvida, um dos suplementos mais estudados que existem. A função principal dela é aumentar a energia rápida disponível lá no músculo, o que é fundamental para a gente fazer exercícios de alta intensidade. Mas aqui tá o pulo do gato. A creatina não constrói músculo sozinha, diretamente. O jeito que ela funciona é indireto, mas muito, muito esperto. Primeiro, ela enche os músculos de combustível. Com mais combustível, o que acontece? Você consegue fazer 1 ou 2 repetições a mais, talvez levantar um pouquinho mais de peso. É esse treino extra, essa forcinha a mais que, acumulada ao longo do tempo, obriga o corpo a construir mais músculo de verdade. Ou seja, a creatina amplifica o seu esforço. E, só para derrubar um mito bem comum por aí, os estudos com imagem direta confirmam isso. Sim, no começo, o peso que se ganha com creatina pode ser por retenção de líquido, mas no longo prazo, os ganhos que são medidos lá na espessura do músculo são de hipertrofia de verdade. São fibras musculares novas e não só inchaço. Beleza, então já temos a proteína na medida certa e a creatina como nosso amplificador. Agora, vamos para a parte que pode fazer uma bela diferença no bolso. A revisão científica também apontou vários suplementos bem populares que têm uma evidência bem fraca, para não dizer outra coisa, quando o assunto é ganhar músculo. O ponto principal está aqui, nesta tabela. Suplementos como o HMB, por exemplo, só parecem funcionar em situações muito, mas muito específicas, tipo estresse extremo. Para a maioria das pessoas, ineficaz. O ômega 3 é ótimo para a saúde em geral, mas ele não vai impulsionar a hipertrofia. Citrulina e nitratos podem até dar aquele pump legal, mas isso não vira mais músculo. E o colágeno? Bom, ele ajuda nos tendões, no tecido conjuntivo, não na fibra muscular em si. E para dar ainda mais peso a isso, olha só essa citação direta do estudo. Os pesquisadores são bem diretos sobre o HMB. A evidência é fraca e inconsistente. E, vamos ser sinceros,
Muitas vezes, os poucos estudos que mostram algum resultado são patrocinados pela própria indústria, o que nos faz ter que olhar com ainda mais desconfiança, né? Ok, depois de cortar o que não funciona, o que sobra na nossa caixa de ferramentas? Vamos montar agora o kit essencial, aquele que, segundo a ciência mais rigorosa, realmente entrega resultado quando o assunto é hipertrofia. O estudo organiza tudo de um jeito bem legal, nesse modelo de camadas ou níveis. É uma forma visual e muito clara de entender o que é mais importante. E a base de tudo, o nível 0, adivinha? Não é suplemento nenhum, é o treino de resistência progressivo. Sem isso, gente, nada mais funciona. E esse gráfico aqui mostra o impacto em números, para ficar bem claro. Em estudos de 8 a 12 semanas, a proteína na dose certa pode adicionar de 3 a 5% de crescimento muscular. Já a creatina pode adicionar de 5 a 7% a mais do que o grupo que não tomou nada. E os outros, tipo HMB e citrulina? Perto de zero. A diferença é gritante. Então, para resumir tudo, este aqui é o kit essencial. Nível 0, o treino, que é a base de tudo, inegociável. Nível 1, suplementar com proteína, mas só se a dieta sozinha não bater aquela meta de 1,6 gramas por quilo. E o nível 2, creatina monohidratado, nosso amplificador de treino, que é seguro e comprovadamente eficaz. Simples, econômico e baseado em ciência. E com isso a gente encerra. A ciência mostra um caminho bem claro para a gente otimizar tanto os nossos resultados quanto os nossos gastos. A pergunta que fica no ar é, com base nessas evidências tão diretas, o que vale a pena manter e o que talvez seja hora de cortar de uma vez por todas da rotina de suplementação? A resposta pode fazer bem tanto para os músculos quanto para o bolso.